Olá, cursistas, sejam todos bem-vindos. É um prazer dividir com vocês esse espaço. Meu nome é Yara Figueiredo, sou graduada em Pedagogia com especialização em Educação à Distância, Psicopedagogia Clínica e Institucional, Supervisão Escolar, Coordenação Pedagógica, com mestrado em Ciências da Educação. Pois bem, o modelo de educação inclusiva representa um grande desafio na construção de uma sociedade, onde é possível compartilhar e humanizar a aprendizagem. Incluir é envolver, é comprometer-se, tornar parte em algo. E a inclusão consiste em propor às escolas oportunidades para que todos possam participar e sejam recebidos como membros valiosos dela, com compromisso coletivo. Então, convido todos a entrar nesse universo, sejam todos bem-vindos à inclusão. A inclusão começa na alma do professor, contagia seus sonhos e amplia seus ideais. A utopia pode ter muitos defeitos, mas pelo menos uma virtude. Ela nos faz caminhar. Eugênio Cunha. Ao falar de inclusão escolar, nós devemos compreender seu significado e entendê-la como uma proposta de revolução na educação escolar. Essa revolução ela desestabiliza as concepções e transforma a escola em espaço para todos, pressupondo o reconhecimento das diferenças e a promoção do desenvolvimento intelectual. A partir dessa reflexão feita sobre a inclusão escolar, nós vamos destacar que ao longo dessa disciplina nós iremos compreender o seu significado, assim como os espaços, os aspectos que envolvem as práticas de escolarização dos alunos com deficiência intelectual. Por meio dos aspectos que envolvem a inclusão escolar, nós compreenderemos que uma educação para todos pressupõe a compreensão das singularidades dos alunos, o respeito às diferenças no processo de aprender e o entendimento que a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem por meio das relações estabelecidas no contexto escolar. Pois bem, trabalharemos então com a disciplina Deficiência Intelectual, cujo objetivo será possibilitar a compreensão dos processos cognitivos de desenvolvimento da aprendizagem do aluno com a deficiência intelectual. Os objetivos específicos, nós vamos refletir sobre a deficiência intelectual, compreendendo suas definições e funcionalidades, compreendendo também a escolarização e a inclusão dos alunos com deficiência intelectual em escolas especiais e regulares, como funciona o atendimento educacional especializado, o atendimento clínico, a formação continuada dos professores, falar também um pouco sobre a pedagogia da negação, o atendimento na sala de recursos. Falaremos também sobre o desenvolvimento, a aprendizagem dos alunos com essas deficiências intelectuais, as práticas pedagógicas e a escolarização e as ações do professor e as estratégias de ensino. Nessa disciplina, nós iremos trabalhar com 4 unidades que vão envolver videoaulas, participação de vocês nas atividades aplicadas, participação nos fóruns de discussões, avaliação presencial, leitura do caderno didático, leitura de textos e diversos textos complementares disponibilizados. E para que tenha um bom resultado, será necessária, portanto, a dedicação de todos nos estudos e atividades na sala virtual. Disponibilizarei materiais complementares que irão aprofundar sobre a temática. Aproveito para falar que teremos um fórum de apresentação em que vocês poderão envolver, se apresentar, falar das suas expectativas com relação à deficiência intelectual. Teremos como instrumento de avaliação, contemplando a participação nos fóruns, 15 pontos, 3 fóruns no valor de 4 pontos e 1 fórum no valor de 3 pontos. Teremos avaliação online com valor de 15 pontos, uma avaliação presencial com 40 pontos, a autoavaliação também valendo 10 pontos, atividades aplicadas valendo 20 pontos. Disponibilizarei também na nossa sala dúvidas, um fórum de dúvidas para qualquer esclarecimento. Então vamos lá? Então nessa primeira unidade nós falaremos sobre o conceito da deficiência intelectual, a etiologia da deficiência intelectual, as suas causas e fatores de risco, as causas perinatais, causas pós-natais, o coeficiente intelectual e a classificação das deficiências intelectuais. A deficiência mental ela foi utilizada pelo modelo médico para classificar, denominar
e conceituar os sujeitos que possuíam problemas em seu desenvolvimento mental e cognitivo. Problemas estes que influenciavam na autonomia, na independência e adaptação social. Pois bem, ao falar de deficiência, nós devemos compreender seu significado. Quais são suas causas? Como que os professores, a partir desse entendimento, podem auxiliar o aluno no processo de inclusão? Então, é preciso conhecer a deficiência, a sua especificidade. A deficiência intelectual nos remete à compreensão como que funciona o intelectual do aluno. A deficiência mental, ela engloba uma série de condições que também afetam o desenvolvimento da pessoa na sociedade, além de causar alterações de humor, bom senso e concentração. Isso tudo causa uma alteração na percepção da realidade da pessoa. As doenças mentais, elas podem ser divididas em dois grupos, que são as neuroses e as psicoses. Conceituando as neuroses, a gente vai perceber que elas trazem características encontradas em qualquer pessoa, como ansiedade, medo, porém exageradas. As psicoses não, já são fenômenos psíquicos anormais, como delírios, perseguições, confusão mental. Alguns exemplos de doenças mentais nós podemos caracterizar como a depressão, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Então, a deficiência intelectual, ela representa um atraso no desenvolvimento, o que gera dificuldades de aprendizado e na realização de coisas simples do cotidiano, como incapacidade, caracterizada por limitação significativa no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativa, expressas em atividades e habilidades conceituais. As habilidades conceituais são aquelas habilidades diárias, sociais e na nossa vida prática. É um termo utilizado como quando uma pessoa apresenta certa limitação no seu funcionamento mental e no seu desempenho de tarefas como as de comunicação, cuidado pessoal, o relacionamento social, as habilidades acadêmicas. Essas limitações, elas provocam uma maior lentidão na aprendizagem e no desenvolvimento dessas pessoas e dessas crianças. As crianças com esse atraso cognitivo, elas podem precisar de um maior tempo para aprender. Aprender a falar, a caminhar, aprender as competências necessárias para cuidar de si ou de comer com autonomia. Nas habilidades conceituais, elas vão envolver aqueles aspectos acadêmicos, os aspectos cognitivos, a comunicação, a linguagem, a leitura, a escrita, a noção de dinheiro. Então, essas são as habilidades conceituais. As habilidades sociais, elas vão responder às exigências sociais exemplificadas pela responsabilidade, pela autoestima da criança, as habilidades interpessoais, a observância de regras, normas e leis. Então, essa pessoa tem dificuldade de compreender a questão social. As habilidades práticas, elas nos remetem ao exercício da autonomia, como alimentar-se, arrumar casa, deslocar-se de maneira independente e utilizar os meios de transportes. Estudos evidenciam que a prevalência da deficiência intelectual varia em função de critérios e de diagnóstico. Na representação da população, por exemplo, das influências como idade, nível social e condição relacionadas à educação e à saúde. Os fatores de risco, os quais envolvem a deficiência, torna-se uma constante no desenvolvimento do ser humano, pois este pode ocorrer já na concepção da criança. Assim, é importante destacar que são várias as causas e os fatores que podem levar à deficiência intelectual. No entanto, apesar de sofisticados recursos tecnológicos na área da medicina, desconhece muitas vezes a etiologia, ou seja, a causa. Pois os fatores etiológicos podem ocorrer antes, durante e após o nascimento, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Assim, muitos fatores têm sido confirmados como causa ou associados à deficiência intelectual. Esses fatores que influenciam o cérebro e a função do cérebro da criança nos períodos pré-natal, perinatal ou pós-natal. No fator de risco pré-natal, são aqueles fatores que acometem o indivíduo desde a concepção até o parto. Alguns desses fatores são de difícil identificação, tendo, por exemplo, a desnutrição materna, a ausência de assistência médica da gestante durante o período de gestação e, assim,
considera-se que entre os fatores de risco presentes antes do nascimento estão os riscos pré-natal, que está relacionado a esses fatores maternos, o qual envolve a desordem genética, a incompatibilidade sanguínea, a fertilidade reduzida, a idade materna, aquelas mães acima de 40 anos e menos de 15 anos, as doenças infecciosas durante a gravidez, a exposição ao raio-x, o uso de drogas, fumo, álcool, também a ingestão de remédios, o excesso de vitamina A e vitamina B, a hipertensão e a epilepsia. Envolve também os fatores psicológicos, os quais vão acontecer aquela desordem psiquiátrica. Os fatores sociais, portanto, envolverá a ausência da assistência médica pré-natal. Então, como eu falei, vai ocasionar a deficiência intelectual, a desnutrição materna, a má assistência à gestante, essas doenças infecciosas que são a sífilis, a rubéola, a toxoplasmose, o tóxico, o alcoolismo, o consumo de droga, a poluição ambiental, o tabagismo. Os fatores genéticos, nós iremos deparar com as alterações cromossômicas, como por exemplo a síndrome de Down, as alterações genéticas, os erros inatos do metabolismo, a fenilcetonúria e a síndrome de Williams. Se relaciona então, gente, os processos biológicos também, que são os principais, que são aqueles, os distúrbios cromossômicos e genéticos, as síndromes genéticas, os distúrbios metabólicos, as doenças maternas, a prematuridade, os distúrbios neonatais, as lesões durante o nascimento, lesões cerebrais traumáticas, distúrbios convulsivos. Nos fatores sociais, que se relaciona com a interação social e a família, com a estimulação à resposta do adulto, os principais fatores sociais vão ser a pobreza, a falta de estímulo, a má nutrição materna, a violência doméstica, a falta de acesso ao cuidado pré-natal, a falta de acesso aos cuidados durante o nascimento e também a falta de estimulação adequada da família à criança. Vamos deparar também com os fatores educacionais, que estão relacionados à disponibilidade de apoio educacional, que promove o desenvolvimento da criança intelectual. Como a deficiência também intelectual dos pais, essa falta de preparação para ser pais, o diagnóstico tardio, serviço educacional inadequado, apoio familiar também inadequado e a falta de encaminhamento para essa estimulação precoce. Falaremos agora dos fatores de risco perinatais, que são aqueles fatores que acometem a criança no início do trabalho de parto até o 30º dia de vida. Assim, considera-se os fatores de riscos perinatais. O parto, que é justamente aquele parto demorado, mais de 18 horas, que é necessário o uso de fórceps, o prolapso do cordão umbilical, a ruptura tardia ou então prévia da placenta e entre outros. Tem também os fatores da condição do bebê, os bebês prematuros, os pós-maturos, que apresentam característica de desnutrição, como por exemplo peso inferior a 2,5 kg durante o nascimento. As convulsões, choro reduzido, os reflexos anormais, as dificuldades respiratórias, entre tantos outros. Também a oxigenação cerebral insuficiente, a icterícia grave do recém-nascido. Então, no contexto que envolve as causas perinatais, destacam-se também a paralisia cerebral, que é a principal dessa causa perinatal. Na categoria perinatal, então nós temos o 3º trimestre final da gravidez, como por exemplo a complicação de gravidez, que são as doenças da mãe, tais como as doenças cardíacas, renais, a diabetes, a disfunção placentária,
que é a placenta que não tem capacidade para suprir as necessidades do feto em crescimento. No caso de trabalho de parto, temos como exemplo a prematuridade severa, muito abaixo do peso ao nascer. Asfixia também ao nascer, o parto difícil ou complicado, causando traumas no nascimento. No neonatal, são as 4 primeiras semanas de vida que a criança vai apresentar a septicemia, a icterícia grave e a hipoglicemia. Então, os fatores de risco pós-natais são aqueles fatores que acometem do 30º dia de vida até a vida adulta. Então, são eles que nós iremos apresentar agora, são as condições de bebê com anormalidade congênita que não foram identificadas no período pré-natal. Peso e altura abaixo do normal, a desnutrição e a subnutrição. Os distúrbios degenerativos, como as lesões cerebrais traumáticas e a má nutrição. As condições sociais, como abandono, maus tratos, redução de interação positiva da mãe com a criança na primeira infância, também vai ocasionar a deficiência intelectual. Também as infecções causadas pelo sarampo, por exemplo. Também as intoxicações como envenenamento, remédio, inseticida, produto químico como chumbo, o mercúrio, acidentes de trânsito, afogamento, choque elétrico, asfixia, queda. As manifestações neurocisticercose, todas são fatores que têm sido confirmados como causa ou associadas à deficiência intelectual. Portanto, esses fatores influenciam o desenvolvimento e a função do cérebro da criança. Dentre os fatores de risco, de algumas décadas para cá, devem sempre ser levadas em consideração também as infecções virais, perinatais, como HIV, e mais recentemente a Zika vírus, que é a infecção pelo vírus da Zika causada pela doença pelo mosquito Aedes aegypti, que tem sido apontada como potencial novo, sendo necessário desvendar esses mecanismos, reconhecendo o amplo espectro de manifestação clínica, especial sobre as questões educacionais e comportamentais. Então, esse tipo, a Zika vírus, é algo totalmente diferente que a gente vai ter que envolver posteriormente. Então, nós falaremos agora um pouquinho sobre esse coeficiente de inteligência que é o QI. O QI, ele é um indicador derivado de vários testes. Esses testes de QI permitem procurar medir as habilidades gerais ou específicas, como a leitura, a aritmética, o vocabulário, a memória, conhecimentos gerais, o visual, o verbal, o raciocínio abstrato. Na maioria dos critérios propostos para o diagnóstico de deficiência intelectual, se ressalta a importância da avaliação do QI. O QI ele pode ser medido por uma variedade de testes de inteligência que utilizam uma série de comunicação, a verbal e a não verbal. Ele gera um resultado normalizado, obedecendo a uma distribuição cuja média é de 100. Então vamos lá agora falar um pouquinho sobre as manifestações de deficiência intelectual, que são aquelas crianças que possuem o atraso de desenvolvimento na função intelectual e o déficit do funcionamento adaptativo e social. De acordo com a gravidade do atraso do funcionamento intelectual, os déficits na função adaptativa, social e de QI. As classificações psiquiátricas, elas descrevem 4 níveis de gravidade que nós vamos abordar agora. Primeiro é o QI que é profundo, o deficiente intelectual profundo. O QI é geralmente inferior a 20. É uma deficiência intelectual profunda, gente. Ela vai responder por 1% a 2% de todos os casos. Essas crianças, esses indivíduos, eles não podem cuidar de si mesmos. Eles não têm a linguagem, a capacidade de expressar, a emoção é totalmente limitada e pouco compreendida. Essas pessoas também podem vir a ter as convulsões, deficiências físicas
expectativa de vida reduzida, isso é o mais comum. Enquanto que o QI, a parte grave, ela é geralmente entre 20 e 34, essa é a grave. Ela responde por 3% a 4% de todos os casos. Cada aspecto de seu desenvolvimento nos primeiros anos é distintamente atrasado. Essas pessoas, elas têm dificuldade de pronunciar palavras, têm um vocabulário muito limitado. Através de considerável prática e tempo, eles podem ganhar habilidades básicas de autoajuda, mas ainda precisam de apoio na escola, em casa e na comunidade. O moderado é aquele QI geralmente entre 35 e 40. Ele vai representar cerca de 12% de todos os casos. E o que vai caracterizar esse QI moderado? Essas pessoas, elas são mais lentas em atender marcos intelectuais do desenvolvimento. A capacidade de aprender e pensar logicamente é prejudicada, mas são capazes de comunicar-se, de cuidar de si, mesmo com algum apoio. Com supervisão, essas pessoas podem realizar trabalhos não qualificados ou semi-qualificados. O QI leve, ele geralmente está entre 50 e 69 e são responsáveis por cerca de 80% dos casos, de todos os casos. Pois bem, o desenvolvimento durante o início da vida é mais lento do que as crianças normais e os marcos de desenvolvimento estão atrasados. No entanto, essas pessoas leves, com deficiência intelectual leve, elas são capazes de se comunicar, de aprender aquelas habilidades básicas. A capacidade de usar conceitos abstratos, tem também a capacidade de analisar, de sintetizar, mas podem adquirir habilidades de leitura e informática, que gradualmente do nível 3 ao nível 6. Eles podem também realizar trabalhos domésticos, cuidar de si e fazer trabalho não qualificado ou semi-qualificado. Eles geralmente requerem algum tipo de apoio. Pois bem, então diante de tudo que nós expomos, a criança ela apresenta uma série de dificuldades, entre eles atraso de desenvolvimento na fala, na percepção, na cognição, na concentração, na memorização, na emoção, nos movimentos e também no comportamento. Na fala, a criança com deficiência intelectual geralmente tem atraso no desenvolvimento da linguagem e dificuldade para falar e se expressar. Esse grau de severidade ela varia de acordo com o nível de comprometimento da capacidade intelectual. Nos casos leves, eles podem atingir habilidades linguísticas que são apenas um pouco mais pobres do que as crianças na faixa normal de desenvolvimento. Enquanto que os casos graves ou profundos, eles não podem se comunicar plenamente ou falam apenas algumas palavras. Na percepção, as crianças são lentas em reagir e perceber os estímulos ambientais. Eles têm dificuldade de distinguir pequenas diferenças nas formas, nos tamanhos e também nas cores. Na cognição, a capacidade de analisar, de raciocinar, de compreender, de calcular e esse pensamento abstrato é muitas vezes prejudicada em maior ou menor grau de dificuldade. Vai depender o grau de gravidade da criança. Crianças com deficiência intelectual leve, elas são capazes de alcançar as habilidades de leitura, de raciocínio matemático, aproximadamente ao nível de uma criança típica, com idade entre 9 e 12 anos de idade. Indivíduos com deficiência intelectual severa ou profunda já não têm essa capacidade de ler, de calcular, ou mesmo de entender o que os outros dizem e o que ele próprio está querendo dizer. Enquanto que a concentração e a memorização, a criança, a capacidade de concentrar é baixa e estreita. Então, de um modo geral, a memória é fraca e eles são lentos em lembrar, embora haja exceções, como por exemplo os instruídos. Eles têm dificuldade para recordar e sua memória são muitas vezes imprecisas. Falaremos também da emoção. Ela apresenta muitas vezes
essa emoção ela é ingênua, é imatura, mas podem melhorar com a idade. A capacidade de autocontrole ela é pobre e o comportamento impulsivo e agressivo não é incomum. Tem algumas crianças, alguns deficientes intelectuais que são tímidos, arredidos e também retraídos. Nos movimentos e comportamentos, a criança com deficiência intelectual muitas vezes possui a falta de coordenação, podem ser desajeitadas, mostrar uma certa movimentação excessiva, movimentos sem sentido nenhum, ou então movimentos estereotipados, como balançar, bater a cabeça, bater dente, gritar, rasgar roupa, puxar cabelo, brincar. Isso tudo são frequentes com aqueles deficientes graves. Comportamentos destrutivos, agressivos ou violentos também podem ser observados. Comportamentos também autodestrutivos, por exemplo, de autogolpear-se ou morder-se, pode ocorrer com deficiente moderado então ao grave. Da importância de sempre ter o acompanhamento de um adulto. Portanto, assim, a pessoa com deficiência intelectual apresenta algumas características que nós vamos apresentar agora. A falta de equilíbrio, ela é perceptível. Percebe essa dificuldade de locomover-se de um lugar para outro, de coordenação, de manipulação, ainda apresentam a ansiedade, a falta de autocontrole, a tendência para evitar a situação de fracasso mais do que para procurar o êxito. Então, isso é possível também da existência de perturbação de personalidade. Eles têm um fraco controle interior. Então, gente, é possível identificar a deficiência intelectual observando esse comportamento da criança no dia a dia. Normalmente, ela não apresenta o mesmo comportamento que outras crianças da mesma idade. Então, é necessário que um adulto ou uma pessoa mais velha esteja sempre por perto para auxiliar no desempenho de alguma ação ou várias ações. Como, por exemplo, normalmente, a criança com deficiência intelectual, ela apresenta ainda essa dificuldade na aprendizagem de entendimento. Dificuldade também de adequar-se em qualquer ambiente. Ela apresenta também uma falta de interesse nas atividades do dia a dia. O mais triste também, que ela apresenta um isolamento familiar dos colegas ou da professora. Uma dificuldade de coordenar, de concentrar. Além disso, é possível que a criança ela tenha atrasos, alterações no apetite, medo excessivo e passe a não conseguir realizar atividades que antes ela conseguia realizar. Apresenta também atraso evolutivo em situações de jogo, atraso evolutivo em situações de lazer, atraso também evolutivo em situações de atividade sexual. Na comunicação, eles costumam apresentar dificuldade também na recepção quanto na emissão de estímulos linguísticos. Daí, inclusive, a dificuldade quanto aos conceitos abstratos, o vocabulário mais restrito, o uso de gestos demonstrativos como complementação e a tendência à ecocalia, que é a repetição de falas. A capacidade de argumentação desses alunos, ela também pode ser afetada. Então é preciso ser devidamente estimulada para facilitar o processo de inclusão e fazer com que as pessoas adquiram independência em suas relações com o mundo. Os indivíduos com deficiência nessa área são, antes de tudo, pessoas e, como tais, elas são únicas. Pois bem, gente, estamos chegando ao final da nossa primeira aula de hoje, nossa primeira unidade, e cabe lembrar que, da mesma forma que as pessoas sem deficiência intelectual, as crianças e indivíduos nessa área são, antes de tudo, pessoas e, como tais, elas são únicas. Lembramos que não se pode traçar um perfil tópico, típico de desenvolvimento dessas pessoas, nem características padronizadas de sua personalidade ou de seu comportamento.
a forma como a criança cresce, desenvolve, ela vai depender muito de vários fatores, como nós vimos nessa aula, como fator individual, social e ambiental. Pois bem, a verdadeira deficiência está no abandono dos sonhos, da vontade de viver, do descaso ao próximo. A deficiência é aquilo que se prende por dentro, que engessa sua alma, sua fé, pois ainda que incapacitados de andar, todos os sonhos são livres para sonhar, para amar, para ajudar o próximo com uma palavra de afeto, um sorriso. Nós somos livres para voar nas asas de nossa imaginação. Encerramos assim nossa primeira aula e eu aguardo todos vocês na próxima unidade e qualquer dúvida, postem no fórum Tira Dúvidas que estarei à disposição. Um forte abraço e até lá!